Pois é, gente, já que domingo foi o Dia Mundial Sem Tabaco, hoje nós vamos conversar sobre um daqueles desafios que transformam vidas, não é? Decidir parar de fumar. E quem consegue ganha mais fôlego, vê o paladar voltar ao normal, protege quem você ama e, acima de tudo, garante mais alguns anos de vida com saúde. Então vale cada minuto de esforço. E para entender melhor esse caminho, tanto as dificuldades reais do processo, quanto os benefícios incríveis que o corpo sente ao se libertar. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Arthur Baggio, médico da saúde da família e que participa de um grupo de pessoas que querem parar de fumar na UBS do bairro TV. Bom dia, Dr. Arthur, tudo bem? Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Sim. Pois é, esse assunto é importante, né? Porque ainda tem. Eu acho que na minha época de Uhum. adolescente, assim, eu via mais fumantes do que eu vejo hoje. Mas ainda assim tem muitos fumantes. Então é um trabalho duro fazer essas pessoas terem essa consciência de parar de fumar, né? Sim, é difícil, ainda mais os pacientes mais idosos que vêm de uma longa carga de tabagismo, uma longa data de fumantes já. Conscientizar eles é um grande desafio, porque eles têm o hábito de fumar e já estão com tanto tempo nessa rotina que você tem que, além de desfazer um vício, tem que desfazer um hábito. Então fica um trabalho mais difícil ainda. Com certeza. Agora tem um trabalho que é realizado com pessoas que querem parar de fumar, né? O senhor Uhum. integra esse grupo. Como é que ele funciona? Como é que as pessoas chegam até esse grupo? Elas vêm por vontade própria? Elas vêm orientadas por algum médico? Como é que é isso? Bom, na verdade os motivos são diversos, né? Tem as pessoas que procuram realmente uma melhora na qualidade de vida, mas a gente também tem vários pacientes que eles vêm por influência geralmente de um companheiro que não fuma, às vezes de um familiar que fica no pé para parar de fumar, para evitar uns problemas no futuro de saúde. Agora, a questão do programa, ele funciona assim. O paciente ele pode se dirigir na UBS mais próxima dele, não precisa ser uma das UBSs contempladas, que fornece o tratamento. Lá na UBS dele, ele se dirige até a farmácia, conversa com a farmacêutica, conversa com o auxiliar de farmácia, que vai colocá-lo na lista da próxima turma que vai abrir. Aí ele vai ser direcionado para as UBS que são contempladas por tratamento, né? Aí começa de fato o tratamento. A primeira parte do tratamento, na realidade, ele é feito por 4 semanas com a equipe multidisciplinar, em que vai ter o psicólogo trabalhando pontos de gatilho, reconhecimento de fatores, é, pegando mais nessa parte psicológica de abordagem ao tabagismo, para poder parar com outras formas que não sejam as farmacológicas, para diminuir pelo menos a carga. Quando essa parte psicológica ela está estruturada, o paciente ele está bem, ele já está mais decidido, aí ele é direcionado para mim, que vai entrar com a parte mais farmacológica da questão. Vai ser feita uma anamnese lá da parte pulmonar, cardiorrespiratória da pessoa, avaliação dos dentes, avaliação da cavidade oral, avaliação de lesões periféricas, questão de úlceras dos membros inferiores, que acontece muito, problema de pressão, problema de diabetes, de saúde como um todo, para fazer o estadiamento do nível de dependência que ele tem do tabaco, da nicotina, para poder fazer um tratamento mais individualizado. E esse processo é um processo longo, doutor? É um processo longo, demora 5 meses, mas passa muito rápido. Porque o paciente ele tem essa ansiedade de querer de parar de fumar, ele vai tendo, cada mês que passa, ele tem uma melhora gradual. Então, por ser longo, a percepção é muito curta, você não percebe. O paciente não percebe, ele só relata a melhora conforme os meses vão passando. E quais que são as maiores dificuldades, né, que essas pessoas encontram nesse processo aí de 5 meses que o senhor narrou? O que elas veem de dificuldade? Ó, são fatores variados, né? Mas eu diria que o principal seria daquele paciente que já é fumante a longa data, igual eu falei da questão de hábito. Eles têm um hábito de fumar. Quando eles começam o tratamento, eles não têm mais vontade. A gente entra com as medicações, entra com adesivo de nicotina. Então a dependência de nicotina do paciente é suprida, só que, por exemplo, ele fuma um café, ele toma um café, ele tem vontade de fumar. Ele almoça, tá no horário de trabalho dele, terminou de almoçar, dá vontade de fumar, mas não porque ele tá com a própria vontade, mas sim porque ele tem o hábito de fumar naqueles horários. E também múltiplas situações em que o paciente tem de gatilhos durante o dia. Às vezes uma discussão, às vezes um período estressante, então ele já está acostumado a procurar esse refúgio no tabaco, no cigarro. Então muitos pacientes que passam por um nervoso durante o dia dificilmente
se não tiver uma boa estrutura mental, consegue passar sem fumar. Então são vários gatilhos que ele está sujeito durante o dia. A pessoa, às vezes, ela vincula o cigarro ao relaxamento, né? É, Ela vai relaxar, vai acender um cigarro, ela faz esse link, né? agora que eu vou relaxar, vou fumar um cigarro, acabou meu trabalho, vou acender um. E então fazer essa desconexão é um pouco difícil, porque vai tanto da carga que o paciente fuma, quanto o tempo que ele fuma. Agora, doutor, essas pessoas que estão lá no programa, que são atendidas pelo senhor, pelos psicólogos, né? Elas já têm, elas chegam com muitos problemas de saúde, porque eu sempre digo o seguinte: o cigarro, se você fuma, você já faz parte do grupo de risco para praticamente todas as doenças, né? É, Se você fuma há muito tempo, a questão vai piorando, né? Agora, essas pessoas, elas já chegam com bastante outras comorbidades que foram adquiridas por conta do tabagismo? chega, não são todos os pacientes, mas eu tenho pacientes que procuram parar de fumar por conta de que começaram a ter problemas de saúde. Geralmente pacientes que eles começaram a ter aquela estenose laríngea, sabe aquela voz de fumante? Que o Sim, paciente fala rouco, ele começou a sim. ter isso. Ou às vezes o paciente ele começou a ter um pigarro que não passa. Geralmente o paciente ele tá perdendo a qualidade de vida dele, ou ele vê que o colesterol dele está muito elevado também. Então assim, são vários fatores que levam ele, mas principalmente são os problemas básicos assim de saúde. Difícil, por exemplo, um paciente que vem no programa porque descobriu um câncer de pulmão, sabe? Uhum. Geralmente são esses problemas mais primordiais, assim. Geralmente começa com uma úlcera pequena no pé e levanta uma preocupação nele. Igual eu tinha falado daquela voz de fumante, daquela Uhum. estenose de laringe que acontece, tosse que não passa, pigarro que não sai, doenças pulmonares de repetição. Então, geralmente são mais essas doenças que eu posso dizer leves assim, que motivam o paciente a vir procurar por motivos de saúde. E no programa, mais pessoas, as pessoas que procuram são mais idosas, tem jovens também. São mais idosos. São mais idosos. O jovem ainda não conscientizou tanto da necessidade. Deve ser porque o jovem ainda não teve tempo de sentir os efeitos ainda. Uhum. O paciente jovem, ele já vem de uma longa data de fumo já, então ele já começa a ter mais problemas. Para o jovem, ele ainda não teve o tempo ainda de Sim. desenvolver isso. Mas a maioria são pacientes jovens que fumam, pacientes idosos que fumam cigarro de palha, pacientes que fumam fumo de corda, que são aqueles tabacos que têm uma alta carga de nicotina. São ainda piores do que aquele cigarro que se compra, o tradicional, vamos dizer assim? Sim, são piores. Tem um estigma que fala que, né, porque tem filtro, é melhor, entendeu? Mas só que a carga de nicotina daquele fumo de corda, daquele paieiro, daquele cigarro de palha, é, é muito mais viciante do que um cigarro normal. Tem uma média, mais ou menos, que como se um cigarro de palha, como se eu estivesse fumando 6 cigarros Puxa. em carga de nicotina. Então o poder de vício dele é muito maior. Tanto que os pacientes que fumam cigarro, quando passam para o cigarro de palha, eles relatam muita queda de pressão nessa transição. Porque é tão forte o fumo que a pressão deles cai. Que tem esse poder sim. Então acaba sendo pior com potencial aditivo mais forte ainda. Impressionante. Agora, eu fiz essa pergunta em relação aos jovens, doutor, porque o que a gente observa hoje e que antigamente não tinha é o tal do cigarro eletrônico, não é? Uhum. Que é popular aí, infelizmente, não é? E antigamente, talvez as pessoas, quando começaram a fumar, os mais idosos, os que hoje são mais idosos, pegaram uma época em que era bonito a pessoa fumar, né? Era uma questão cultural, assim, que o homem se exibia, a mulher se exibia porque fumava. Depois isso foi caindo, graças a Deus, e agora surge uma geração que está vindo pelo cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico também entra, talvez, aí nessa questão de ser ainda mais prejudicial do que o cigarro comum, ou não? Não, sim, é muito mais prejudicial. É, porque talvez ele cause essa sensação por conta que tem sabor, talvez. Acho que só porque o adolescente tá fumando um negócio que tem gosto de maçã, acha que é mais saudável. Mas não, o poder aditivo dele é muito maior até que do cigarro de palha. A carga de nicotina dele é gigantesca e se engana quem vai fumar menos. Na verdade, por não deixar cheiro e por ser mais prático, isso permite o paciente ficar fumando até em locais fechados, entendeu? Às vezes, antigamente, o paciente, para não fumar dentro de casa, ele saía. Agora, com isso, ele pode se trancar no banheiro, fumar, não vai deixar cheiro, às vezes vai fumar no quarto, fumar em ambiente fechado. Então, as cragadas dele durante o dia com o uso de vape vão ser maiores. Porque antigamente tinha esse negócio do paciente tabagista se afastar para fumar. Hoje,
com esse recurso que não deixa cheiro, aumenta a carga de tabagismo dele. Agora, por que o cigarro vicia tanto? O que tem nele que faz com que ele seja essa arma poderosa para muitas pessoas que não conseguem largar? São alguns fatores, na verdade, né? O principal deles é porque o pico de ação da nicotina é entre 4 e 7 minutos. Então ele dá um pico de dopamina no cérebro, dá um prazer imediato, dá aquela taquicardia inicial, dá aquele relaxamento que promove. Só que como esse período é muito curto, o que acontece? O paciente depois de meia hora, 1 hora, ele vai fumar de novo. Então se você dividir isso por horas no dia tem 24 horas, o maço tem 20 cigarros, ele fumou quase um maço, no dia até um maço. Consequentemente aumentou tanta carga de tabagismo dele que fez o corpo dele ficar mais viciado na nicotina. Então acaba que vira uma bola de neve. Eu acredito que é por esse motivo do pico de ação dele ser muito rápido e ter muita acessibilidade. É os 2 fatores principais que acontecem. E os milhares de pontos de gatilho que tem, né? Porque como todo mundo fuma, quem tá no processo de parar de fumar, às vezes vai sair, vai no restaurante e lá do lado de fora o rapaz está fumando. Ou acontece muitas vezes de um dos familiares, de um dos cônjuges está fazendo o tratamento, mas o outro não está fazendo. Então ele convive com essa pessoa que fuma. Então... É difícil. Para quem não fuma, né? Para quem não fuma, conviver com fumante é muito complicado, muito difícil. Agora vamos já passar para uma questão de quem conseguiu parar de fumar, né? Os benefícios no corpo, eles começam a ser sentidos a partir de quando? Na verdade, essa questão tanto de benefícios quanto de malefícios, eles são relativos ao tempo de tabagismo que a pessoa tem, né? Se a gente for começar a falar de benefícios, tem dos menores até, por exemplo, com 8 horas, a saturação começa a subir já. O monóxido de carbono começa a sair da corrente sanguínea e você volta a ter uma saturação mais dentro da normalidade. Com 1 semana, 8 dias mais ou menos, você volta a ter aprimoramento do paladar, do cheiro, começa a aumentar a expectoração, então o paciente vai botar para fora todo aquele muco que ele juntou. Com 10 anos, por exemplo, o paciente já vai diminuir em 50% a chance dele ter um infarto. Com 15 anos, de 15 a 20 anos, a chance dele desenvolver um câncer de pulmão é quase como se ele nunca tivesse fumado. Então, assim, os benefícios são tantos benefícios que tem para parar de fumar, que vai dos menores até os maiores. E o tempo para eles são muito relativos. Varia do que você vai observar. Mas, no geral, assim, para falar, nossa, eu melhorei, você vai ver em 5 dias. Você já vai ver que o seu pulmão vai abrir mais, você vai respirar, parece que o ar vai chegar até no pulmão. Porque o paciente, geralmente, que fuma, ele tem uma respiração mais curtinha. Ele não consegue expandir tanto o pulmão. Ele vai encher o ar, vai encher o peito, parece que o ar não entra. Então, essa sensação de que ele está conseguindo encher o peito, pelo menos vem com 5 dias. De lá para frente, quanto mais muco ele tirar, mais vai ser essa sensação e mais ele vai aumentar a capacidade pulmonar dele. E, doutor, tem casos de abstinência, né? Como é que a pessoa lida, ou como é que isso acontece de um modo geral, aí, essas crises de abstinência? A crise de abstinência, ela é variável também em tudo, conforme a dependência, o quanto de vício que a pessoa tem. Mas, no geral, ela se reflete, geralmente, em compulsão alimentar, estresse, ela vai ficar mais ansiosa, pode ter episódios de insônia, a pessoa vai ficar mais irritada mesmo, acontece isso um pouco, ela vai ficar mais reativa, mas isso em tudo em graus variáveis, né? Não é uma pessoa que fumou por 1 ano e a pessoa que fumou 40 que vai ter o mesmo nível, é bem diferente. Mas no geral dá para controlar bastante. No tratamento que a gente faz lá na UBS, os fármacos que a gente tem disposto junto com os adesivos de nicotina, a pessoa não tem isso. Consegue suprimir quase que 100% o vício. Tem um adesivo ainda, aquele adesivo que... Tem. Eu lembro que eu era adolescente, vendia isso, a gente via, acho que na televisão mesmo vendia, a gente via. Esses adesivos, como é que eles funcionam, doutor? Os adesivos, assim, eles vêm nas apresentações de 21 miligramas, 14 e 7, né? Então você tem que ir fazendo esse desmame para quando você acabar o tratamento, o paciente não sentir falta da nicotina, né? Então tem que fazer esse desmame. E ele é um adesivo que você vai colar numa parte que não tem a dobra no seu corpo, então assim, não vai colar na barriga, no peito, cola no braço, nas costas. E ele dura 24 horas. Então você vai acordar, geralmente a gente orienta isso. Acorda, toma banho e bota. Vamos supor, vou tomar um banho de tarde, pode tirar? Pode, deixa de um jeito que ele não vai dobrar, que não vai colar e tenta depois repor de novo.
E ele mantém um nível basal de nicotina no sangue direto, ele não faz pico. Lógico que se você fizer uso do adesivo e fumar, você vai ter um pico bem alto de nicotina. Então a gente é totalmente proscrito, não pode fumar quando você usa, porque vai somar a carga do cigarro com do adesivo. Então vai dar um pico muito alto de nicotina. E o paciente com adesivo ele não tem vontade de fumar, basicamente. Apesar disso tudo, doutor, o senhor observa que existem casos de recaídas, né? Pessoas que fazem o tratamento ou pessoas que buscam essa melhor qualidade de vida, abandonar o vício do cigarro, até conseguem começar, mas talvez por conta desses tantos gatilhos que existem aí no dia a dia, ela acaba retornando ao vício? Você fala depois que acaba o programa ou durante o tratamento? Ou durante, ou quando acaba, no processo como um todo. Bom, são poucas pessoas que têm recaída, né? Geralmente quando elas param de fumar, ainda mais no início do tratamento, elas começam a ter um ganho, uma qualidade de vida tão alta, que elas começam a ver uma vida antes e depois de fumar. Então, assim, vontade sempre vai ter um pouquinho, mas recaída, eles começam a ter aversão do cigarro, começam a ter nojo do cigarro. Não começam a embrulhar o estômago, sentir cheiro de fumaça, cheiro de cigarro, cheiro de charuto. Eles começam a sentir o cheiro que a pele deles tem, começa a sentir cheiro da roupa. Então, geralmente, quando faz o início do tratamento, passa por esse tempo, não tem recaída. Tem a vontade, sim, mas poucos relatam recaída. Perfeito. Jonathan Alves, tem mais pergunta? uma dúvida em relação ao tratamento. Já aconteceu, já teve casos, no caso, de alguma pessoa fumante aí passar pelo tratamento, parar de fumar, mas transferir o vício, por exemplo, para um chiclete, consumir muito chiclete, parar de consumir o cigarro, mas consumir chiclete, ou mesmo bala, ou outras coisas? Você fala chiclete de nicotina? Seria uma transferência de vício, né? Eu já conheço pessoas que pararam de fumar cigarro e ficaram aí, no caso, viciadas em marcar chiclete. Então transferiram aí essa questão do hábito, talvez. Não é que ele transfere o vício, mas ele acha isso uma fonte de descarregar a ansiedade, né? Quando a gente entra com tratamento farmacológico, o paciente praticamente não tem essa transferência de vício porque ele vai estar bem suprido essa questão. Então, geralmente isso acontece com o paciente que decide largar de uma hora para outra e larga, não sei, assim, vou largar tudo e a partir de hoje eu não fumo mais. Geralmente esse perfil de paciente tem uma transferência de vício, mas geralmente é para um hábito que não é tão nocivo igual o do cigarro. Geralmente, igual você falou, começa a mascar muito chiclete, começa a chupar muita bala, muito house, ou às vezes tem gente que por conta disso começa a praticar esporte, porque fica tão ansioso que tem que descarregar energia em alguma coisa. Olha aí. Então, são bem variados. Ô doutor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e acho que uma pergunta é fundamental para quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo a gente e fuma, não é? Apesar do brilhante trabalho que vocês fazem, de todo o processo que existe no programa para a pessoa parar de fumar, o quanto que depende da pessoa, o quanto que depende dela ter a vontade de fato de parar de fumar? Eu diria que quase 100%. Se a pessoa não tiver a própria opinião dela, não tiver realmente querendo mudar, as medicações ajudam, sim, só que o tratamento dura 5 meses. Se ela não tiver essa opinião, depois que acaba o tratamento, ela pode voltar a fumar. Então, se ela não tiver uma estrutura psicológica forte o suficiente, ou não tiver determinação suficiente, às vezes qualquer motivo vira motivo para voltar a fumar. Tanto que, igual eu falei no início, antes de passar comigo, passam por 4 sessões em terapia em grupo com um psicólogo para trabalhar justamente essa parte. Que a questão psicológica é muito importante. Porque a gente tem casos também de pacientes, igual foi falado, que, por exemplo, eles acordam um dia e nunca mais vão fumar. Entendeu? Então, essa parte psicológica do paciente é muito bem trabalhada. É a força de vontade. É a força de vontade. As medicações ajudam, mas o que vai determinar o sucesso é a força de vontade do paciente. Combinado, perfeitamente. Olha, eu conversei com o Dr. Arthur Baggio, que é médico da saúde da família, que faz parte desse programa para pessoas que querem parar de fumar. Doutor, prazer falar contigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Te rever, né? Depois de tanto tempo. Então... E parabéns pelo trabalho que é desenvolvido, que garante qualidade de vida, que garante uma condição de vida melhor para as pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho. Mande um abraço a todos das Artes Saúde também, pelo brilhante trabalho que fazem aqui na cidade, tá bom? Tá bom, foi um prazer. Obrigado pelo convite, agradeço a todos, viu? E logo, logo você volta, porque esse assunto é sempre importante pra gente abordar aqui, quando a gente fala de saúde, não é? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que chegar até as pessoas e é o trabalho de formiguinha. Às vezes,
uma, duas, três vezes você vai falando, mais pessoas vão se movimentando e se movimentando para o bem, o que é bom para todos. Jonathan Alves, 7 horas da manhã, 58 minutinhos. Passa rápido demais, tem que ir embora. Começa a entrevista, parece que deslancha, né? Deslancha. O tempo vai embora. Na hora que o negócio tá pegando, acaba. Mas é isso. Mas amanhã a gente tá de volta, que amanhã ainda não é feriado. Com todas, mais amanhã é sexta-feira, né? No caso, né? Colocando aí, sexta-feira, porque na quinta é feriado, então é isso. Amanhã, às 7 da manhã, nós estamos por aqui. Com certeza. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Você está aqui na Jovem Pan, Araçatuba 104.3, no nosso Jornal da Manhã. A gente se vê, então, quarta-feira. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.